Olá, bom dia, boa tarde ou boa noite. Esse é o canal Machosfera Bioquímica, Saúde e Fisiculturismo. E o assunto de hoje é osteopenia, o envelhecimento mais irreversível. Bom, vamos lá, gente. Para quem não me conhece, meu nome é Reginaldo, sou bioquímico, sou engenheiro químico e sou pesquisador dos processos de envelhecimento do corpo. Através de protocolos de medicina ortomolecular, que a gente pesquisa o que cada componente dos alimentos faz no seu corpo em termos de reações químicas, metabólicas e catabólicas, e com isso a gente consegue prevenir, curar e evitar algumas doenças somente com alimentos. E o assunto que eu vou falar hoje, o vídeo de hoje, é de longe o vídeo mais importante que eu já fiz no canal. Primeiro eu vou dar uma pincelada aqui, porque que eu usei as fotos do Clint Eastwood, né? Então olha aqui, gente. Isso aqui era o Clint Eastwood quando era novo, não sei a idade exata, mas acho que uns 30 e poucos anos. Ele era um ator muito conhecido, fazia o forte dele foi filmes de tiras e de faroeste, né? E hoje eu não consegui usar essa foto na capa, mas hoje ele tá assim, ó. Aqui tem uma aparência dele aqui, corpo inteiro, né? E aqui o rosto, tá? Então, para vocês entenderem, o que eu tô tentando dizer é que a osteopenia, ela é mais irreversível, muita gente erra. Qual é o maior problema dela? Ela dá para parar esse processo de envelhecimento, de perda óssea, de perda de densidade óssea, que é tudo interligado. Você lembrando que a osteoporose, o osso fica fraco, poroso e leve. Então, a perda óssea ou perda de densidade óssea leva à osteoporose. E a osteopenia é o desgaste do osso. Então, mas os três estão interligados, tá? Só para vocês saberem. Então, vamos entender. É o processo mais irreversível porque na questão do que muita gente se engana, a aparência que você tem de jovem depende mais de manter uma boa densidade óssea do que outras coisas. E aí eu vou aproveitar, eu vou falar do Clint Eastwood ainda mais para o final do vídeo. Olha isso aqui, ó. Essa foto desse senhor aqui, bem de idade. Muita gente que não entende, eles pensam que o problema, por exemplo, desse senhor aqui é que ele perdeu o colágeno da pele. Então, embora seja uma questão de saúde, ela tem mais a ver ainda com a questão da beleza de juventude. E por que isso? Porque essa perda óssea na face, que é a perda de massa muscular, densidade das mandíbulas e a perda de osso nas mandíbulas, causa mais aparência de envelhecimento do que qualquer outra coisa. Então, o que eu quero dizer com isso? É que muita gente gasta grana, principalmente as pessoas mais ricas, famosas, que, por exemplo, as mulheres, que às vezes atrizes, pessoal que tem grana para gastar com procedimento estético, eles gastam dinheiro com creme, colágeno, uma série de coisas, sendo que se você se preocupasse com a alimentação, você ia ter uma aparência de muito mais jovem e não precisava desses procedimentos estéticos. Então, vamos dizer que a gente fosse falar do Clint Eastwood. Se o Clint Eastwood, lá nos anos 70 e 80, quando ele ainda estava com uma aparência bem jovem, se ele soubesse o que eu sei hoje, essa informação que eu estou dando para vocês aqui de graça, eu não ganho nada no YouTube, é só mesmo para divulgar o conhecimento, alguma coisa de pesquisa que eu fiz. Se ele soubesse o que eu sei hoje, ele teria falado assim, queria voltar no tempo
para mudar a alimentação. E tem que falar mais uma coisa para vocês: a alimentação com a suplementação correta, que retarda bem os processos de envelhecimento, ela é praticamente cura para tudo. Eu não estou falando para vocês que eu não vou morrer. Eu só estou falando para vocês que quando a gente faz a alimentação certa, se existe uma alimentação anti-envelhecimento, que eu posso falar para vocês que existe, e ela existe no Brasil, não é todo país que tem não, tá? Nós temos ela o ano inteiro, essa alimentação, e se você fizer essa alimentação anti-envelhecimento, ela é cura para tudo. E eu aqui, de novo, né? Eu não estou dizendo que eu não vou morrer. Eu posso morrer de acidente, posso morrer de morte natural futuramente, por alguma falência de órgãos, essas coisas. E posso morrer de uma doença ruim, tipo um câncer, alguma coisa, guardado, porque não tem como prever se eu tenho um fator de predisposição genética a desenvolver algum tipo de câncer. Mas o fato é que a alimentação rejuvenescedora, ela já prevê o uso de antioxidantes, se preocupar com essa alimentação, prebióticos, antioxidantes, que evitam esses processos que podem levar a câncer, que é o que a gente chama de formação de radicais livres, né? Você combate com alimentação antioxidante os radicais livres e com isso você tem uma tendência a evitar a formação dos radicais livres, e com isso, de tabela, você pode evitar alguns tipos de câncer. Mas tem os fatores de predisposição genética que a pessoa pode desenvolver independente disso, tá? Deixando bem claro isso. Então, o que eu estou falando é um processo que você evita o envelhecimento precoce com uma alimentação e você retarda bem o processo de envelhecimento. Na questão da osteopenia, que é o que eu queria dizer, na questão da irreversibilidade, dá para você bloquear esse processo de envelhecimento e perda óssea. Mas não dá para você reverter aquilo que você já perdeu, principalmente na questão do rosto. Vou falar isso porque eu mudei, para quem está acompanhando o canal há mais tempo sabe, eu mudei minha alimentação há mais ou menos 2 anos. Eu cortei amido, cortei embutidos, porque eu estava pesquisando e descobri de onde vinha alguns problemas de saúde e doença eu estava pesquisando só a perda de massa muscular e eu descobri que com a idade você não absorve proteína de embutidos. Isso é fato. Então, foi da onde eu descobri um monte de outras doenças. Então, embutidos, que é proteína animal, você não absorve porque você perdeu o microbiota digestivo com a idade. E cortei amido porque eu estava engordando e eu estava perdendo testosterona. Então, de quebra, né? Claro que a formação de bioquímica ajudou bastante, né? Porque se você conhece parte na teoria e você vai aplicando você na prática com você mesmo, você vai conseguindo reverter. Então, foi isso que aconteceu comigo. Só que o que eu sei hoje, se eu pudesse, eu teria aplicado há bem mais tempo na minha vida. Ou seja, eu teria aplicado mais antes. E por que eu estou falando isso? Porque há 3 anos atrás eu fiz um implante. Quando eu fiz a tomografia computadorizada da mandíbula inferior e posterior, eu fiquei no limite para ter que fazer o implante ósseo. Por quê? Porque eu já tinha perdido 2 milímetros, eu já perdi 2 milímetros de mandíbula. Então, há 3 anos atrás, eu já tinha perdido 2 milímetros de mandíbula de cada lado, superior e inferior. Então, essa questão da perda da mandíbula, eu voltei a ter densidade óssea alimentando corretamente, me preocupando com isso, com densidade óssea, com testosterona, com tudo. Minha testosterona voltou a aumentar bastante, tranquilo. Então eu reverti um monte de processo de envelhecimento, isso eu posso provar. E com isso, melhorou muito a minha saúde. Quando eu mudei minha alimentação, cortei amido, eu estava com começo de esteatose hepática, eu já expliquei isso para vocês. E aí eu cortei amido, volto a falar, amido não é alimentação de origem, dá para você sobreviver não comendo amido. Fica até um caso, até essa semana aconteceu um caso assim, só um parênteses aqui.
as pessoas vêm falar para mim, eu não consigo comer sem comer amido, arroz, feijão, não sei. Eu falo, isso aí não é um problema meu, você controla como é que você quer se alimentar, mas o fato é que você consegue sobreviver. Aí fica parecendo que eu sou uma espécie rara ou sou uma nova espécie de Homo sapiens, porque fala, nossa, o que você come? Como é que você sobrevive com um corpo desse? Como é que você... Até foi uma mulher que perguntou, como é que você sobrevive sem comer arroz e feijão? Eu falei, pois é, eu não como nenhum tipo de amido há mais de 2 anos já, eu expliquei na feira, estava na feira, e eu falei, eu não como nenhum tipo de amido, e as pessoas não entendem que dá para viver sem comer amido de boa, não tem problema nenhum. E aí eu tava explicando isso, então fica parecendo que eu sou um ser de um outro planeta, ou uma nova espécie de Homo sapiens, porque eu consigo viver de boa sem comer amido, não sinto falta nenhuma, foi só saúde que eu ganhei. E aí o pessoal fica pensando isso, né? Bom, beleza, é só um parênteses. Mas o que eu queria dizer é que nessa questão, se você pegasse aí, por exemplo, nessa questão da osteopenia e perda de testosterona natural, pessoas muito ricas dariam muita grana para saber que existe uma alimentação que é anti-envelhecimento, porque eles gastam muito dinheiro. O próprio era dono da Rede Pão de Açúcar lá, o Abílio Diniz, morreu recentemente, faz uns meses, não sei quanto tempo ele morreu. E ele morreu porque ele pegou uma espécie de gripe, acho que com 83, 84 anos, não tenho certeza. Eu sei que ele tinha 80 e poucos anos, ele pegou uma espécie de gripe, não sei se era gripe, se era Covid. E ele desenvolveu pneumonia. Bom, para quem não sabe, desenvolver pneumonia é uma perda de imunidade que ocorre com a idade. Acontece que se você alimentar com esse foco, suplementação de zinco, aumentar sua testosterona, até sua imunidade aumenta. E ele era um cara que até fazia algumas atividades, mas eu sei que ele tomava alguns suplementos que eu particularmente não indico. Esse suplemento é a maioria dos fabricados aí eu não indico, eu só indico, deixando bem claro que eu não sou contra a tecnologia para produzir alimentos que a gente não consegue produzir, eu sempre falo isso. Indico um suplemento que a gente não produz muito, que é a L-arginina, e aliás é o único desses que eu indico, o resto é magnésio e zinco. Praticamente o resto dá para obter tudo dos alimentos, o cálcio dá para obter dos alimentos. Essa é a razão por que eu tomo leite de fazenda, que é o leite original com lactobacilos, e misturo com leite em pó integral, que é uma das formas de se concentrar a proteína do leite, que é um dos melhores alimentos em cálcio. E também é o melhor em triptofano, essa coisa toda. Então, muita gente pagaria muito para ter essa informação de mudar a alimentação e saber que existe uma alimentação anti-envelhecimento, que ela existe no Brasil e ela também é cura para um monte de doença, porque evita o envelhecimento. Agora vamos lá. Nessa questão da osteopenia, como eu já falei para vocês, a perda de mandíbula maxilar causa isso aqui, ó. Muita gente que não entende pode pensar que esse senhor, o problema dele é que ele perdeu totalmente colágeno da pele, mas não é. O pior aqui é que ele perdeu muita mandíbula e a pele fica mais flácida porque ele perdeu mandíbula. Imagine, eu já perdi 2 milímetros de cada mandíbula minha. Imagina uma pessoa que não se preocupa, né? Isso há 3 anos atrás, agora pode ter até aumentado um pouquinho, mas como eu mudei minha alimentação, eu penso que não está revertendo, até porque minha densidade óssea aumentou, porque eu fiz exame recentemente e a densidade óssea aumentou. Então, isso aqui que muita gente não vê, que é essa aparência de velho que não dá para reverter, é a perda da mandíbula, porque a perda da mandíbula é o que mais te aparenta a idade e é o que é mais difícil de reverter. Vou mostrar outra foto aqui de um senhor, não sei qual a idade, não conheço, a gente pega no Google, para você ver. Olha aqui, dá para visivelmente que ele perdeu muita mandíbula. Então ele perde mandíbula superior e inferior, e é isso que dá mais aparência nas pessoas de velhice. O colágeno da pele, você não perde tanto, mas a mandíbula é o que você deveria se preocupar. Por isso, uma alimentação com foco e manter densidade óssea, suplementação correta,
é o que mais retarda seu envelhecimento, e de tabela é o que vai mais te dar um aspecto de beleza e jovialidade, ou seja, jovem, beleza por manter-se jovem. Agora eu vou falar sobre o Clint Eastwood. Então, o que acontece aqui? Eu não consegui pôr essa foto na capa, né? E nem essa que eu vou mostrar aqui para vocês, para concluir o vídeo. Então, aqui, eu não sei qual a idade que ele tinha, mas ele tinha uns 30 e poucos anos. Se vocês prestar bem atenção, dá para ver aqui, ó, que o rosto dele era bem afilado, comprido, e que bem comprido, e se você medir aproximadamente aqui, como ele era um cara que tinha quase 1,90 de altura, ou seja, eu acho que 1,90 na época, ele tinha um rosto bem grande, aqui ainda jovem, acho que uns 30 anos, e o rosto dele acho que dava uns 31, 32 centímetros. E aí eu vou mostrar para vocês aqui, ó, aqui é duas fotos, ele em pé, aqui ele tá em pé, né? Você vê que ele tá meio curvado. Essa é a do corpo. Essa do corpo é fácil de reverter. Você aumenta a testosterona, a suplementação correta, a alimentação correta. E com isso você reverte a questão do corpo. O corpo ficar mais ereto, uma postura melhor, porque a testosterona aumenta. Só que a do rosto dele, se você olhar aqui, ó, eu não sei se você tá com 88 anos agora, mas essa foto é recente, essa do rosto aqui, ó. O rosto dele diminuiu de tamanho. Por quê? Porque a mandíbula vai encolhendo e o rosto, que era bem afilado e comprido, vai se tornando mais redondo por causa disso. Então isso é o que dá mais aparência da pessoa ser velho. E no fim da vida, as pessoas que perdem muita mandíbula, é bom que se saiba que tem um problema até de alimentação. É assim, eu não sou especialista em arcada dentária, isso é coisa de dentista, mas conforme você vai perdendo mandíbula, a arcada dentária de baixo vai diminuindo muito, tanto a de baixo quanto a de cima, mandíbula de baixo, mandíbula de cima, e vai interferindo naquela questão do palato, o céu da boca está se fechando em relação à garganta. Então, a passagem da alimentação pela garganta vai se fechando, tanto é que com o tempo pessoas muito de idade, muito debilitada, elas têm dificuldade até de deglutir os alimentos. E por quê? Porque o corpo consumiu nutrientes. E essa é a razão que muita gente não sabe como é que um cara sai igual o Clint Eastwood disso aqui, né? Um cara que era com toda essa jovialidade e fica desse jeito, encolhendo até o tamanho, o formato dele, encolhendo o rosto. Bom, a explicação é o seguinte, essas informações que eu estou passando para vocês, nenhum médico sabe, ninguém pesquisou isso ainda. É que o corpo consome nutrientes, o corpo com o tempo consome nutrientes e chega nisso. Por que eu cheguei nessa conclusão? Bom, primeiro, diabetes, ela consome valina, que é aquilo que é massa muscular. Quando ela tira a valina do seu músculo, você também perde zinco, vai sendo excretado por urina, fezes, e aí você perde zinco, consome valina, e de tabela o osso se torna mais poroso, mais fraco, menor densidade, porque também perde cálcio e magnésio. Então, essas são as razões que eu falo para vocês, alimentação rica em cálcio, suplementar magnésio, uma alimentação com foco em absorção de proteína animal, suplementar magnésio, se você está fazendo uma alimentação rica em cálcio de forma correta, você está absorvendo cálcio, suplementa zinco, suplementa magnésio, e aí é tudo mais fácil. Aí você mantém uma testosterona alta, faz atividade física e você retarda bem o envelhecimento. Gente, o assunto do vídeo era esse, eu espero que vocês tenham gostado. Curta, comente, compartilhe. Estou precisando que vocês compartilhem ao máximo o canal para ver se a gente consegue crescer, porque eu já vi que meu conteúdo é bem boicotado mesmo, não tem chance nenhuma do meu canal crescer. Independente disso, eu vou concluir o meu trabalho no YouTube. Espero que vocês tenham gostado, curta, comente, compartilhe. O assunto do vídeo era esse, até o próximo vídeo. Valeu, obrigado.